Câmara, vereadores resistem para criar a CPI do sistema de cobrança no transporte público em Manaus. Tragédia: criança morre ao ser atingida por caminhão na saída da escola na Zona Norte. Em Manacapuru, um alerta: já são 14 o número de casos confirmados de sarampo no município. E ainda, o Tribunal de Contas do Estado vai fiscalizar pacote de obras da Prefeitura para recuperar ruas da cidade. E você vai ver também, Manaus será sede da Copa Libertadores Feminina este ano e espera receber 250 mil pessoas nos jogos. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. A resistência ainda é grande na Câmara Municipal para criar uma CPI que investigue o sistema de bilhetagem do transporte público em Manaus. Para muitos vereadores, esse não é o momento ideal para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. A indefinição segue na Câmara Municipal de Manaus. Darlas Filho foi o último vereador a apoiar a abertura da comissão de inquérito para investigar o sistema de bilhetagem do transporte coletivo. Com isso, já são 10 assinaturas a favor da CPI. A ideia da CPI é tirar essa cortina de fumaça que existe. Nós não sabemos aonde estão os ônibus prometidos no ano passado com o aumento da tarifa. Os ônibus que nós vemos hoje nas ruas são ônibus com pneu careca, ônibus no prego, ônibus com IPVA atrasado. Ainda faltam 4 assinaturas para que a CPI seja instaurada. E aqui nos bastidores da Câmara Municipal de Manaus, os vereadores que não apoiam a proposta justificam o posicionamento dizendo que o momento da criação dessa CPI é ruim, já que estamos em um ano eleitoral. Álvaro Campelo defende que a investigação seja feita pelo Ministério Público do Estado. O vereador entrou nesta terça-feira com uma representação na promotoria, pedindo pela apuração. O Ministério Público é um órgão competente, que tem a prerrogativa, ele é o fiscal da lei, é um órgão idôneo, é um órgão que tem expertise e que está imune ao fator eleitoral. Mas a população vem pressionando os parlamentares para que a investigação seja feita pela casa. Este grupo levou um carro de som para a frente da Câmara Municipal. Eles pedem a adesão dos vereadores à proposta de CPI. Tem um princípio lógico, eles foram eleitos para representar os interesses do povo. São os vereadores que têm a condição, legislativa de cobrar, de fiscalizar. Então, essa CPI é importante e os vereadores que aderirem estão provando que estão do lado do povo. Para os parlamentares que já assinaram o pedido, a CPI é a melhor forma de entender e trazer à tona quanto dinheiro circula no sistema de transporte público na capital e por que o setor não ganha melhorias efetivas há anos. Então tem muita coisa suspeita. Ano passado, tentando corrigir isso, eu apresentei um projeto exatamente para retomar a venda da bilhetagem. Por quê? Porque a lei orgânica do município, que é a maior lei da cidade, diz que quem deve vender as passagens é a prefeitura. Porém, tem uma lei ordinária, que é uma lei menor do que a lei orgânica, que atribuiu a venda dos bilhetes, a venda das passagens, para as empresas do transporte coletivo. Então, como é que funciona? Os empresários, eles vendem as passagens para a população, eles próprios se pagam e eles não dão informação nenhuma. É a mucura tomando conta do galinheiro. Bom, o Sinetran informou que a planilha de faturamento em vigor do transporte coletivo na capital prevê custos de cerca de 60 milhões de reais. Mas o sistema fatura hoje em torno de 47 milhões, por causa, segundo o Sinetran, da queda de passageiros acentuada nos últimos 2 anos. O Sindicato das Empresas disse ainda que os dados do sistema de bilhetagem são de acesso público e que a Câmara, Prefeitura, SMTU, Receita Federal e Ministério Público do Estado têm uma senha de acesso às informações. E enquanto na Câmara, vereadores resistem à criação de uma CPI, nas ruas a população continua a sofrer com a precariedade do sistema. Para especialistas, um plano de mobilidade urbana seria uma solução para tantos problemas, mas o projeto que foi planejado nunca saiu do papel.
fila, empurra, demora. Todos os dias, milhares de pessoas passam por isso nos terminais e paradas de ônibus da cidade. Dona Marisa, de 71 anos, pega ônibus todos os dias aqui no Terminal 5, no São José. Vai para o Dom Pedro. Já perdeu as contas de quantas vezes ficou no prego no meio do caminho. Não é todo dia, mas de vez em quando a gente fica no meio do caminho. Hoje, o sistema de transporte em Manaus opera com 9 empresas. O último contrato de concessão foi assinado em 2011 e tem duração de 10 anos, mas pode ser prorrogado por mais 10. Ao todo, são 1.260 ônibus, divididos em 229 linhas que atendem cerca de 725 mil pessoas por dia em Manaus. Os últimos coletivos novos chegaram no ano passado, apenas 30, e agora nem previsão. Cada ônibus não pode ter mais de 10 anos e o conjunto deles não pode ter mais de 6 anos de média. Atualmente, nós não temos previsão de chegada de nenhum ônibus novo. Depois da última greve, o Sinetran calcula um prejuízo de mais de 5 milhões de reais. E essa conta precisa ser paga por alguém. É possível a desoneração do diesel, é possível a desoneração de outros tributos, é possível a instituição de subsídios. Há várias maneiras de você reequilibrar o contrato sem precisar reajustar a tarifa ao consumidor. Para o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil no Amazonas, José Augusto Bessa, o transporte coletivo tem jeito, passa pela mobilidade urbana. O que falta mesmo é boa vontade. Não basta eu melhorar apenas a frota de ônibus, melhorar apenas o transporte coletivo, se eu não melhoro a calçada, se eu não melhoro as vias, se eu não uso em momentos de grande fluxo inversões de faixas viárias para poder você fazer, em momentos de pico, a fluidez do trânsito. Em nota, a CMTU informou que a Prefeitura trabalha em um projeto amplo de melhoria do transporte coletivo da cidade com a implantação do BRT. Datas relacionadas a esse projeto devem ser anunciadas em breve. A polícia investiga a causa da morte de um menino de 8 anos na zona norte de Manaus. A vítima sofreu um corte profundo na axila e não resistiu ao ferimento. Ítalo Cauã de Freitas Lopes tinha 8 anos e, segundo informações, brincava com outras crianças na rua São Pedro, na comunidade Paraíso Verde, no bairro Santa Etelvina, quando sofreu um corte profundo na axila. O menino ainda foi socorrido e levado ao hospital Delfim Aziz, mas não resistiu ao ferimento. Quando chegou no hospital, chegou com vida, entendeu? Só que a doutora disse: seu Manuel, vamos fazer tudo para o seu filho. Mas só que o corte foi muito grande, entendeu? Aí eu disse: e de que foi, seu Manuel? Ele estava com a linha de papagaio, mas linha corta, seu Manuel. E é tipo vamos dizer, uma faca, uma coisa rápida, entendeu? Porque é linha que tem um cerol muito forte, entendeu? Outra hipótese é que o menino tenha se ferido com um pedaço de vidro que teria sido encontrado no local sujo de sangue. O laudo da morte sai em 30 dias. E outra tragédia. Um menino de 6 anos morreu hoje em um grave acidente em frente ao colégio que estudava, na Avenida Troaris, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Segundo testemunhas, ao tentar atravessar a rua, a criança foi atropelada por um caminhão e morreu na hora. O trânsito ficou bastante lento no local. Após a tragédia, pais de alunos reclamaram da falta de sinalização apropriada na via. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia e, em nota, o Manaus Trans informou que vai enviar uma equipe técnica ao local para verificar as sinalizações. Você acompanha agora o resumo de notícias. Na manhã de hoje, uma revista feita nas celas da delegacia de Manacapuru encontrou diversos objetos como celulares, carregadores, facas, serras e cordas. A ação foi motivada depois que agentes perceberam que 2 grades do local haviam sido serradas pelos presos. Atualmente, a unidade, que tem capacidade para 18 detentos, abriga 45. Paulo Roberto Santiago Lucas, de 56 anos, foi preso suspeito de se passar por policial civil e oferecer vagas de emprego na Delegacia Geral do Estado. Segundo as investigações, ele cobrava uma quantia em dinheiro para garantir as vagas. 5 pessoas foram vítimas do golpe.
Hoje completa um mês da fuga de 35 presos do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, localizado no quilômetro 8 da BR-174. 5 foram recapturados e 30 continuam foragidos. Entre eles, bandidos considerados de alta periculosidade, como Sandrinho e Mano Caio, que juntos são acusados de mais de 90 homicídios. Informações e denúncias que possam ajudar na recaptura desses foragidos podem ser feitas no número 181. A seguir, Tribunal de Contas do Estado vai fiscalizar pacote de obras da Prefeitura para recuperar as ruas da cidade. E já são 14 casos confirmados de sarampo em Manacapuru. É o que você vê daqui a pouco. Agora são 7h24. A Crítica na TV volta já.